Nós tivemos um trabalho da Federação de Mocidade e o pouco de voz que eu tinha, por lá ficou. A gente dividiu em grupos, teve competição e eu vibrei junto com eles. Então, se a minha voz falhar, me perdoe. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 25, versos do 1 ao 13. Mateus capítulo 25, versos do 1 ao 13. Estarei lendo, a igreja acompanha a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 delas eram imprudentes e 5 prudentes. As imprudentes, ao pegar as suas lamparinas, não levaram óleo consigo, mas as prudentes, além das lamparinas, levaram óleo nas vasilhas. E como o noivo estava demorando, todas ficaram sonolentas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: Eis o noivo, saiam ao encontro dele. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lamparinas. E as imprudentes disseram às prudentes: Deem a nós um pouco do óleo que vocês trouxeram, porque as nossas lamparinas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: Não, porque então vai faltar tanto para nós como para vocês. Vão aos que o vendem e comprem óleo para vocês. E saindo elas para comprar, chegou o noivo. E as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens imprudentes, dizendo: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas o noivo respondeu: Em verdade lhes digo que não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Palavra do Senhor. Meus irmãos, essa história, parábola, contada por Jesus, ela faz parte de um conjunto de parábolas contada por Jesus, descrevendo a maneira em que os seus servos devem viver quanto ao seu retorno. Imagine que Jesus, após sair do templo, ele, juntamente com os seus discípulos, um dos discípulos que estava com ele o convida a olhar as construções megalomaníacas do templo de Herodes. E, no entanto, a resposta de Jesus é chocante para os discípulos, porque Jesus disse para eles a respeito do templo: não ficará pedra sobre pedra. E desta resposta, os discípulos, após a caminhada com Jesus, chegam ao topo do Monte das Oliveiras e então fazem 2 perguntas para Jesus a respeito dessa resposta que Jesus deu a eles. A pergunta foi: quando acontecerá estas coisas? E quais os sinais dos fins dos tempos? E para a segunda pergunta, Jesus ele vai descrever diversos sinais que apontaria o seu retorno, o momento da sua vinda. E isso está descrito no Evangelho, capítulo 24 do Evangelho de Mateus, conhecido por nós como o sermão escatológico de Jesus,
no qual Jesus ele vai falar dos princípios das dores, e ele cita alguns textos que é muito conhecido por nós, quando ele fala que haverá guerras e rumores de guerras, haverá doenças, pandemias, e o amor se esfriaria no coração de muitos, e ele vai descrevendo passo a passo destes sinais que marcaria, né, o início do princípio das dores que nós já estamos vivendo e também do seu retorno. E esse momento seria um momento em que iria se intensificar, até chegar o momento em que ele aparecerá para buscar a sua igreja. E o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, ele descreve todo esse momento e a igreja vivendo essa tribulação. E a Bíblia nos mostra que ele diz o seguinte: se não fosse esses dias abreviado por conta dos seus escolhidos, ninguém aguentaria. Ou seja, a igreja, os escolhidos de Deus, passariam por essas tribulações. E percebam que essa primeira pergunta, Jesus ele responde nesse sermão escatológico. Quais os sinais dos fins dos tempos? Mas a primeira pergunta, ele não responde, porque a primeira pergunta, a Bíblia diz que nem mesmo os anjos do céu sabem. Isso está reservado ao Pai. E é muito interessante a gente olhar para essa parábola, porque Jesus, após falar desses sinais, ele então vai contar 3 parábolas, que vai descrever o momento como nós devemos viver até a sua parousia, até a sua vinda. E ele conta 3 parábolas, e hoje, especialmente, a gente vai analisar a parábola das virgens sábias e das virgens tolas, como nós lemos. E é muito legal a gente observar nessa parábola que nós lemos, que Jesus ele está falando sobre um atraso do noivo. E eu quero que os irmãos entendam esse atraso, não na perspectiva, né, de Deus, mas na perspectiva de nós que estamos esperando que Ele retorne, Jesus Cristo. E a parábola está nos falando de um casamento que é acometido por uma série de problemas que normalmente nenhuma noiva desejaria viver. Nos nossos dias, a festa de casamento normalmente é a noiva que, após passar por um período, né, de tratamento, né, na Monique Graciele e em outros lugares, né, que deixam toda ela embelezada, bonita, bem maquiada, preparada para aquele momento, é normalmente ela que se atrasa. E o noivo fica aqui naquela expectativa de como a noiva estará e se ela vai vir. Mas aqui, na cerimônia judaica, é inversamente proporcional, porque não é a noiva que está se atrasando. Na parábola contada por Jesus, é o noivo que se atrasa. Imagine os irmãos que a parábola está nos falando de um casamento que está sendo acometido por problemas. E percebam que Jesus ele conta alguns detalhes importantes que nós precisamos nos atentar, porque o casamento ele tem hora para começar e está ficando muito tarde. O noivo ainda não chegou. E podemos perceber isso porque as virgens que estavam esperando o noivo, elas caíram em um profundo sono. E também elas tinham o azeite, que era a combustão daquele período,
para fazer com que as lâmpadas permanecessem acesas. E a cerimônia seria marcada pela condução do noivo até a casa onde estava a noiva e todos os convidados. E essa condução seria feita pelas damas, as virgens, conduzindo a noite com as luzes acesas. Meus irmãos, a única coisa que elas deveriam fazer é permanecer com a lâmpada acesa. Mas por conta do atraso, há o destaque no texto, aonde vai mostrar aquelas que eram prudentes e aquelas que eram imprudentes. As prudentes, elas visualizando um possível atraso, o que elas fizeram? Eu vou levar comigo azeite em reserva. Mas as imprudentes, meus irmãos, elas não se prepararam para esse atraso. E aí está uma outra forma de olhar de que realmente o noivo atrasou, porque houve a necessidade de usar o azeite que estava em reserva. Como que era o casamento nos moldes da cultura judaica? Meus irmãos, é um pouco diferente dos nossos modelos atuais. O casamento, ele acontecia em 3 fases. A primeira era a promessa de casamento formalizada por meio de um contrato. E normalmente, esse acordo era fechado entre os pais dos noivos e selado por um pagamento feito pelo pai do noivo e o pai da noiva. Até muitos anos atrás, né, isso ainda acontecia, né? Os pais, eles davam as filhas em casamento. A cultura judaica, nisso que Jesus está contando, está descrevendo esse momento. Agora é diferente, né? As meninas, os meninos se encantam um pelos outros, conduzem toda aquela fase de conhecimento, de namoro, noivado, conhecendo os pais, e normalmente é os filhos que apresentam, né, aos pais aquele que está pretendendo para o noivado e casamento. Naquela cultura é diferente, eram os pais que primeiro davam os filhos e faziam um acordo entre eles. A segunda fase era a fase do noivado, e ela começava com a troca pública de votos e presentes entre o casal. Já no noivado, o casal estava legalmente comprometido. A união só podia ser dissolvida através da morte, porque era no noivado que era feito o contrato. Meus irmãos, e já a partir desse contrato, eles eram vistos como casados. Se por acaso houvesse a morte de um desses noivos, o outro que permanecesse vivo, ele já era considerado como viúvo. É por isso que, quando a Bíblia fala sobre Maria e José, quando ele tem a notícia que Maria estava grávida, ele, não desejando causar-lhe mal, ele procura entregar ela silenciosamente aos seus pais, porque se ele entrega isso de forma pública, ela iria ter que passar por consequências severas, descritas no livro de Deuteronômio, que causava a morte dela, por apedrejamento. E perceba, meus irmãos, que aqui o texto que nós estamos falando, ele está contando já a terceira fase do casamento, porque após os pais fazerem as tratativas, depois ter o noivado, agora vai acontecer, passado 1 ano desse noivado, o casamento, que seria a cerimônia de festa que nós estamos acostumados a participar. E a cerimônia de festa era marcado pela condução das damas virgens do noivo até a casa onde estava todos os convidados e a noiva para
receber o noivo e participarem da festa. O texto, meus irmãos, está nos mostrando as virgens que faria a cerimônia. No entanto, o noivo atrasou e elas adormeceram. E quando finalmente chegou a meia-noite, as virgens imprudentes, não estava com azeite em reserva. O grito foi: eis o noivo. E aí elas começaram a olhar para as virgens prudentes e disseram: me dê um pouco do seu azeite. E elas falaram, as prudentes: não, porque se eu der do meu azeite vai faltar para mim. Saiam e vá comprar azeite. E foi exatamente nesse momento que o noivo veio e arrebatou apenas as damas que estavam com azeite em reserva. Essa parábola nos fala, meus irmãos, de um noivo que a qualquer momento pode retornar. Nos fala sobre estar preparados, por mais que pensemos que ele esteja demorando. E por isso eu quero rapidamente pensar com os irmãos sobre a certeza da vinda de Jesus e como nós devemos estar quanto a esse retorno. Meus irmãos, o texto nos mostra 5 delas, 5 damas que se destacaram por estarem preparadas. Elas, além de estarem com as lâmpadas, elas levaram consigo azeite em reserva, pois possivelmente o noivo poderia se atrasar. Já as imprudentes não pensaram no possível atraso do noivo. Quando ouviram, eis o noivo, já era tarde demais. O noivo não quis esperá-las, porque já existia uma festa e um horário para ele honrar com os seus convidados. Sabe, às vezes a gente esquece de que Cristo está voltando. Aliás, a gente tem, às vezes em nossas mentes, aquela perspectiva de que, nossa, isso já vem sendo falado há tanto tempo. E ao invés de nós permanecermos acordados, alertas, prontos, independente da hora que ele possa chegar, às vezes nós esmorecemos quanto estar alerta ao retorno do nosso Senhor Jesus Cristo. Talvez vocês já ouviram falar, algumas pessoas, dizendo, ainda não está no meu tempo. Alguns jovens dizendo, ainda tenho que aproveitar a vida. A grande questão, meus irmãos, é que não haverá tempo de conserto ou de buscar o azeite em reserva. A parábola está nos ensinando que a igreja precisa estar pronta todos os momentos. Não tem como a gente dizer, ele está demorando muito, então eu vou viver a vida de qualquer maneira. Já que algumas coisas estão acontecendo e Jesus não vai retornar, eu não preciso mais me dedicar na vida em santidade. Eu não preciso mais me dedicar na vida, na comunhão com os irmãos. Eu não preciso mais me voltar para o Senhor, porque
Isso daí já vem sendo falado há tanto tempo e nada acontece. Mas a ênfase que Jesus está dando aqui é que os sinais estão acontecendo. E quando ele vier, quem estiver preparado, vai com ele. Mas quem não estiver preparado, vai ficar do lado de fora. Percebam que em todas as 3 parábolas contadas por Jesus, referente a esse sermão escatológico, ele sempre está mostrando a distinção daqueles que são e daqueles que não são. Porque aqueles que são, meus irmãos, de fato, eles vivem de forma responsável quanto à vinda de Cristo. Eles esperam ansiosamente pelo retorno do seu Senhor e vivem de maneira a glorificar a Cristo. Agora, aqueles que não vivem dessa forma, quando ele vem, é mostrado quem são e a maneira como eles vivem quanto à expectativa da vinda de Cristo. O texto vai dizer que quando ele chegou e levou as 5 prudentes, depois, quando já estava acontecendo a festa, chegaram as imprudentes batendo na porta. Senhor, Senhor, deixa-me entrar. E a palavra foi: eu não vos conheço. A vinda de Jesus trará separação de quem é e quem não é, de quem vive para a glória de Deus e para quem não vive, e quem não vive para a glória de Deus. A realidade de céu e inferno, ela é descrita na Bíblia de forma muito clara. E ele descreve também a maneira como os seus filhos precisam viver em relação a ele. O texto em Lucas, capítulo 13, verso 22 a 30 diz: esforcem-se para entrar pela porta estreita, porque eu lhes digo que muitos tentarão entrar e não conseguirão. Quando o dono da casa se levantar e fechar a porta, vocês ficarão do lado de fora, batendo e pedindo: Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, responderá: não os conheço, nem sei de onde são vocês. Então vocês dirão: comemos e bebemos contigo, e ensinaste em nossas ruas. Mas ele responderá: não conheço, nem sei de onde vocês são. Afastem-se de mim todos vocês que praticam o mal. Ali haverá choro e ranger de dentes. Quando vocês virem Abraão, Isaque e Jacó e todos os profetas do reino de Deus, mas vocês excluídos. Aliás, a Bíblia vai dizer que muitos profetizarão em meu nome, expulsarão demônios, curarão enfermos, mas quando chegar no dia, ele vos dirá abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticam o mal. Meus irmãos, a realidade da vinda de Jesus Cristo é mais certa do que nunca. Eu gosto do Veto, algumas palavras que ele fala, e eu tenho certeza que isso acontece, porque no que diz respeito ao retorno e à parousia de Cristo de forma coletiva para a igreja, isso vai acontecer no tempo determinado por Deus. Mas de forma individual, muitas pessoas têm ido encontrar-se com Deus. Por isso, precisamos estar preparado em todos os momentos. A vida cristã não pode ser levada de qualquer maneira. Quem é, meus irmãos, vive para a glória de Deus.
anda para a glória de Deus, louva para a glória de Deus. E não é? Quando chegará no dia, vai ser mostrado quem são as pessoas que viveram para a glória dele e que não viveram. Mas você pode me perguntar, mas todas tinham fogo? Todas tinham as lâmpadas, sim. Mas muita gente tem fogo estranho. Mas até os escolhidos podem cair na sonolência? Sim. Todas, as imprudentes e as prudentes, caíram em sonolência. Mas por isso, Deus ele dá responsabilidade a nós cristãos de vivermos em santidade, acordados, atentos, buscando a sua palavra para se encontrar com ele. Eu fecho a minha palavra nesse dia dizendo: como está a sua vida? Como você tem se preparado para isso? Como nós temos andado em relação a Cristo? Porque Ele virá como um ladrão. Ninguém sabe a hora. Isso está reservado somente ao Pai. Mas o grito à meia-noite vai ser dado: eis o noivo. E quem estiver selado, marcado pelo sangue do Cordeiro, será arrebatado para a festa que Ele tem preparado para o seu povo. Hoje, nós participamos da mesa aqui. Mas chegará um dia que os seus filhos, o seu povo, participará da mesa com Ele nos céus. Não será o pastor Luiz, os presbíteros, que irão servi-los, mas será o próprio Cristo. Será nós que estaremos assentados junto da mesa com Abraão, Isaque e Jacó, sendo servido por Ele, o Cordeiro que foi morto e reviveu. Meus irmãos, Maranata, a hora vem. Estejamos preparados para esse encontro com o Senhor Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Pai. Porque o Senhor é o noivo e nós somos a noiva. Estamos aqui, Senhor, esperando para participar das bodas do Cordeiro, e sabemos que o Senhor não atrasa. O tempo já está marcado, a hora já está marcada, e chegará o dia e que o Senhor aparecerá nos céus com os seus anjos para arrebatar a sua igreja para um local, Senhor, indelével, onde nós viveremos a eternidade desfrutando das riquezas espirituais que o Senhor conquistou para nós na cruz do Calvário. Ó Deus, nos ajuda a estar preparado para esse encontro.
Não nos deixa, Senhor, cair em sonolência, mas que estejamos, Senhor, acordados, prontos, preparados, como a sentinela, em serviço que não dorme. Queremos estar contigo, ó Pai. Viver com o Senhor, em comunhão, sabendo que isso vai ser apenas um reflexo do que viveremos na eternidade com o Senhor, ó Pai. Estamos hoje aqui, sentados à mesa contigo, porque o Senhor se faz presente no meio da igreja de forma real e espiritual. Nós oramos, ó Pai, pedindo que o Senhor abençoe a sua igreja a cada dia. Oramos também, Senhor, consagrando os elementos, ó Deus, da ceia. Ó Deus, entregando tudo em tuas mãos, certo de que o Senhor, Pai, está no nosso meio. É no nome de Jesus Cristo que oramos. Amém e amém. Convidamos a todos